Bom, turma, agora nós vamos para a correção da unidade 3, que fala sobre a construção dos mapas. Lembrando que aqui vocês já vão ter descrito aí no vídeo, tá? A resposta. Porém, eu vou fazer a devida leitura das questões, algumas eu vou fazer o comentário e logo após vou passar a resposta para vocês. Então, vamos lá iniciar a nossa correção. Na página, turma, 421, vocês têm um mapa do Brasil, que é um mapa político. E daí, na letra A, ele diz qual tipo de escala está sendo representada no mapa. Bom, basta você olhar a escala que está sendo representada no mapa. E aí você vai ver, né, se ela está em um formato de uma régua ou se ela está somente em numeração, né? Então, como ela está em formato de uma régua, então nós temos aí uma escala gráfica. Letra B. Qual a distância em quilômetros representada por 1 centímetro na escala gráfica? Bom, o que isso significa? Isso significa que 1 centímetro no mapa, ele vai equivaler a 525 quilômetros na realidade. Então, isso significa que cada 1 centímetro dentro desse meu mapa vai equivaler exatamente a 525 quilômetros, já que essa é a escala do mapa. Não se esqueçam, turma, que a escala, o objetivo dela é você ou aumentar uma determinada área, ou então você diminuir a representação de uma determinada área. Letra C. Qual a distância em quilômetros entre Cuiabá e Palmas, sabendo que no mapa essa distância é de 2 centímetros? Bom, aí você tem que pegar a escala, que é 525, e você precisa multiplicar ela por 2. Por que por 2? Porque ele está dando para vocês que a distância no mapa é de 2 centímetros. E ele quer saber a distância real. Então, para você saber a distância real, você precisa pegar o valor da escala e multiplicar pela distância no mapa que ele está te dando. Então, a resposta será exatamente de 1.050 quilômetros. Número 2. Na número 2, vocês vão trabalhar com a tabela de medidas, tá? Então, ele diz, considere a escala do mapa e preencha os valores das unidades a seguir. E você precisa identificar os valores da escala a partir da conversão de medidas, de quilômetro para milímetros. Vocês já devem ter reparado aí que quando a gente vai de quilômetros para milímetros, nós vamos sempre fazendo o aumento aí dos zeros, né? Ou seja, nós vamos sempre aumentar algumas casas que há a necessidade. Nesse caso aqui, nós não vamos cortar casa nenhuma, nós vamos somente acrescentar. Número 3. Quais são os tipos de escala e apresente suas características, né? Bom, nós temos a escala gráfica e também temos a escala numérica. A escala gráfica é aquela representada, né, por um pequeno segmento de reta graduado, no qual se estabelece uma relação entre a distância real e a distância do mapa. Já a escala numérica, ela vai ser estabelecida por meio de uma relação matemática, normalmente representada por uma razão, demonstrando a quantidade de vezes que o espaço representado ele foi reduzido. Mas olha só, turma, ambas as escalas, elas vão sempre designar a mesma coisa, que é simplesmente mostrar quantas vezes aquele mapa ou ele foi reduzido ou ele foi ampliado para que ele pudesse ser construído, né, para que aquela determinada área pudesse ser representada em um pedaço de papel. Bom, turma, na página 425, na número 1, a letra A está fazendo referência aos mapas. A letra B, ele faz referência a uma projeção cilíndrica chamada de Mercator. Na parte C, ele fala sobre a projeção cilíndrica elaborada pelo alemão Arno Peters.
Na letra D, ele vai falar sobre a escala numérica, que ela vai ser representada em uma razão matemática, e depois ele vai abordar a gráfica, né, que vai ser representada a partir de um gráfico, como eu falei para vocês, geralmente no formato de uma régua. E a letra E, ele vai falar de uma escala pequena, aonde ela vai apresentar um denominador grande e não apresenta muitos detalhes. Lembra sempre, turma, que a escala ela é inversamente proporcional. Então, isso significa que quando você tem uma escala muito grande, né, uma numeração muito grande, isso significa que ela não apresenta muitas riquezas de detalhes. Número 2. Vocês têm uma frase aí, onde ele fala: quanto maior a escala de um mapa, maior será a sua riqueza de detalhes. Você concorda com essa afirmação? Justifique a sua resposta. Bom, a escala, gente, ela é uma relação de proporção, aonde quanto menor for o denominador, maior será a sua riqueza de detalhes. Número 3. As curvas de nível, elas são linhas que identificam no mapa a altitude de um relevo. Com base nas curvas de nível, que tipo de perfil pode ser elaborado? Bom, um perfil topográfico, onde a construção de gráficos com identificações de altitudes de uma determinada região. Número 4. Na número 4 é para vocês marcarem qual opção está correta. E daí ele diz, né, que refere-se à organização inicial de um mapa. 3 condições fundamentais devem ser consideradas. A resposta certa é a letra B, onde nós temos o seu sistema de projeção, a sua escala e a sua devida legenda. Número 5, nós vamos relacionar, né, corretamente a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda. Então, a primeira, ela vai falar sobre a projeção de Peters, que se iniciou em 1973, e a outra, nós vamos falar sobre a projeção de Mercator, que ficou conhecida a partir do século XV, quando nós tivemos aí o período das grandes navegações. Na página 426, turma, a número 6 é para vocês marcarem verdadeiro e falso a partir do mapa que vocês têm aí em cima, tá? Então, vocês têm o mapa, vocês têm a legenda, dá para vocês identificarem, né, as informações aí. Então, ele vai ficar da seguinte forma: verdadeiro, verdadeiro e falso. Vamos agora para a parte da tarefa, na número 1. Nós também temos aí a marcação de verdadeiro e falso. Na primeira opção, ela é verdadeira, porque ela fala que a projeção de Mercator foi criada no período das grandes navegações. É verdade. Na segunda informação é falsa, porque a projeção de Peters, na verdade, ela não foi feita na década de 70 e também não dá um destaque nos países desenvolvidos. Terceira opção também é falsa, onde ele fala que a projeção cônica, ela distorce as medidas de latitude. Opção 4, ela é verdadeira, onde ela fala, né, que a projeção azimutal, ela é utilizada normalmente para representar os polos da Terra, é verdadeiro. A quinta opção é falsa, porque ela diz que o mapa mundi é a representação da Terra em 2 hemisférios. A projeção utilizada é a de God, está errado. A sexta opção, na projeção azimutal equidistante polar, o polo é o ponto de tangência da projeção, está certa. E a última, a projeção de Rosell, é utilizada por radioamadorismo, um serviço de telecomunicação utilizado no mundo todo. É falso. Página 427, na número 2, vocês têm aí 3 tipos de mapa. Na letra A, ele pede qual tipo de escala apresentado nos mapas. Bom, todos eles são uma escala numérica. Letra B, qual mapa tem a maior riqueza de detalhes dos contornos do Brasil? É justamente, turma, o mapa de número
3. Letra C. Cada centímetro do mapa 3 corresponde a que medida de terreno? Bom, cada 1 centímetro nesse mapa, ele vai equivaler a cerca de 70 milhões de centímetros na realidade, ou seja, cerca aí de 700 quilômetros. Letra D. Considere o mapa B e pense na seguinte situação. Um carro se locomove entre 2 pontos em linha reta entre as cidades X e Y. A distância no mapa entre esses 2 pontos é de 2 centímetros. Qual a distância no terreno entre esses pontos? Então, você vai fazer que 1 centímetro desse mapa vai equivaler a 1000 quilômetros na realidade. Então, se 1 centímetro, né, se essa distância no mapa entre os pontos X e Y é de exatamente 2 centímetros, então a distância no terreno ela será de exatamente 2.000 quilômetros. Número 3. Nós vamos nomear a coluna da esquerda, a coluna da direita, de acordo com a coluna da esquerda, como está aí no mapa de vocês. Então, ele vai ficar da seguinte forma: D, A, C e B. Número 4. Na letra A, ele diz: as cores são utilizadas para representar e identificar os mapas políticos. Na letra B, as linhas em um mapa, elas representam diversos elementos, desde o limite entre bairros, cidades, estados e países. Na letra C, os símbolos utilizados são variados e normalmente estão inseridos nos mapas para facilitar a compreensão da representação. Página 428. Nela, vocês têm aí algumas informações, né? Onde vocês precisam completar e dizer os seus significados de cada uma. Então, vamos lá. Escala gráfica é a representação gráfica dividida em vários segmentos que vão relacionar o tamanho desses segmentos com o tamanho real. As legendas são o conjunto de símbolos, cores e linhas que vão auxiliar na interpretação dos mapas. A projeção é o traçado de linhas para representar paralelos e meridianos como base para a construção de mapas. A escala numérica é a representação matemática caracterizada por uma fração. Projeção cilíndrica de Mercator, ela é desenvolvida, né? Ela foi desenvolvida no século XVI e ela é bastante utilizada nas grandes navegações. A escala, ela é a relação de proporção entre a área real e sua representação no papel. E a projeção de Peters, ela é elaborada, né? Ela foi elaborada na década de 1970, com destaque para os países subdesenvolvidos. Bom, turma, essa foi a nossa correção de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham acertado. Lembrem-se sempre que, turma, a escala, ela vai representar quantas vezes um lugar ele precisou ser aumentado para que ele pudesse ser representado, ou então ele vai caracterizar quantas vezes um lugar precisou ser reduzido, né? O seu tamanho precisou ser reduzido para que ele pudesse ser representado em um pedaço de papel. Sempre lembrando, turma, que a escala ela é inversamente proporcional, tá certo? Sempre lembrando que ela sempre vai ser o inverso daquilo que você já tem, né? Por quê? Porque eles vão priorizar alguns detalhamentos, né? Algumas informações que precisam ser contidas, uma riqueza de detalhes nesses mapas. Tá certo, turma? A nossa aula de hoje se encerra por aqui e até a próxima.